professor Mauro aqui, a gente vai dar continuidade aí a esse tema aí, atividade física e sistema cardiovascular. Essa aula 6 é a parte 2, tá? Então, se você não assistiu a parte 1 do sistema cardiovascular, volta lá, assiste a parte 1 para que você possa compreender a parte 2, beleza? Na parte 1 a gente já falou de toda a estrutura anatômica, de toda a anatomia que envolve o sistema cardiovascular. Nessa parte número 2, a gente vai falar especificamente das funções, da parte fisiológica que o sistema cardiovascular exerce, quais são as funções do sistema cardiovascular e como ele especificamente funciona, beleza? E lá na parte 3, que vai vir após esse vídeo aí, a gente vai fazer aí vai trazer para vocês as informações com relação à atividade física, os efeitos e para que serve basicamente a atividade física para o sistema cardiovascular, beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade à nossa atividade. Lembrando que a galera que está fazendo a atividade pelo Google Sala de Aula, o Google Classroom, vai ter que utilizar um código aí para fazer o teste, para fazer a atividade desta aula, desse conteúdo do sistema cardiovascular, da parte número 2, tá? E o código inicial é o nome desse instrumento aí, ó, né? Então, você sabe o nome desse instrumento? Digita lá em letras maiúsculas, tá? Violino. E aí você vai poder acessar o código com esse código inicial aí. Anote no seu caderno e ao final aí, no meio mais ou menos da aula, eu vou passar para vocês o código final para você realizar o nosso teste lá no Google Sala de Aula. Então vamos lá, galera. Então eu falei para vocês na aula passada que a anatomia estuda as partes do corpo humano, não é isso? Estuda as estruturas que compõem, os nomes, a localização das coisas dentro do corpo, né? A fisiologia vai ocupar de estudar as funções, né? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Nós vamos ver como funciona, né, o sistema cardiovascular e já vamos entender aí qual é a relação do sistema cardiovascular com a atividade física, tá? E isso é de suma importância para a gente aqui na educação física e para vocês, né, darem continuidade na aquisição de conhecimento de vocês aí nos outros anos, beleza? Então é isso aí que nós vamos fazer, tá? Vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre fisiologia, sobre como funciona o sistema cardiovascular, a gente vai entender aí que existem algumas funções e grande parte delas estão relacionadas a essas célulazinhas aqui, que vocês estão vendo aqui do lado. Essas células são os famosos glóbulos vermelhos do sangue, também chamados de hemoglobinas, tá? Hemo vem do latim, significa sangue, e globina, globo, né? Significa glóbulos de sangue, ou os famosos glóbulos vermelhos, tá? Eles têm esse formato globular, por isso o termo hemoglobina ou glóbulos vermelhos, e eles são avermelhados justamente porque eles carregam em si um dos minerais que é importante para a nossa sobrevivência, que é o ferro, tá? E é por isso que, inclusive, o nosso sangue tem gosto de ferro, tá? Então é um gostinho de ferrugem que o sangue tem. Você fala, pô, professor, tá bebendo sangue, irmão? Pô, todo mundo já sentiu gosto de sangue na boca aí alguma vez na vida e sabe que é parecido. Agora, gosto de ferro, já não sei se a galera tá lambendo ferrugem por aí, né, mano? Mas é basicamente isso aí. É vermelho porque carrega ferro e tem esse formatozinho globular. Aí você vai dizer, pô, professor, mas eu não vejo o sangue desse jeito. É óbvio, porque isso aí são células, são microscópicas que compõem o sangue, tá? Então você não vai ver a olho nu. Você precisa colocar o sangue no microscópio para que você possa ver as células dessa maneira aí. E a função básica dessas células é transportar, tá? Transportar algumas coisas. Dentre elas, a gente pode citar essas aqui, tá? Primeira função muito importante, e é a mais importante de todas, tá? É pra gente aqui da educação física, pra gente aqui que vai estudar atividade física. É a primeira função aí, é a mais importante, é o transporte de gases, tá? Essa é a função que a gente vai considerar mais importante pela relação que ela tem com a atividade física, tá? Porque durante a atividade física, esse transporte de gases por meio do sangue, ele tem que ser muito mais eficaz, muito mais rápido, para que você consiga fazer atividade física, nós vamos saber agora por quê. Quais são os gases que essas células sanguíneas, que os glóbulos vermelhos geralmente
carregam? Eles carregam, na verdade, vários gases. Existe né, um achismo das pessoas acharem que o sangue carrega só oxigênio. Não, tá? O sangue carrega vários gases. Existe uma quantidade considerável de oxigênio no sangue, porque é importante para a vida. Mas o sangue também carrega gás carbônico para retirar do organismo o excesso desse gás carbônico que é tóxico, faz mal, não tem função orgânica estabelecida. Mas também existem outros gases aí na composição e que são carregados por esses glóbulos vermelhos aí, tá? Então existem gases presentes no nosso organismo. Dá uma pesquisadinha, dá uma googleada aí, você vai ver que existem outros gases, é uma curiosidade até relevante, importante para quem curte química, saber quais os gases que, né, compõem aí a nossa estrutura orgânica. Mas basicamente a gente vai focar em dois gases aqui. O gás oxigênio, que é super importante para a manutenção da vida, porque todas as células precisam metabolizar oxigênio para permanecer vivas, tá? Então, a fonte energética básica de todas as células do nosso corpo é o oxigênio. Se a célula para de respirar, para de ter acesso ao oxigênio, ela morre. Por isso que nós respiramos oxigênio. Nós precisamos metabolizar, inspirar esse oxigênio, jogar para dentro do organismo e é o sangue que carrega esse oxigênio distribuindo para todas as estruturas e células do corpo, tá? Então, se faltar oxigênio, por exemplo, na célula capilar, vai morrer teu cabelo, tu fica careca. Se faltar oxigênio aí no teu olho, você vai perder a visão, a funcionalidade do olho. Se faltar oxigênio aí no teu dedo, você brincou com aquela brincadeirinha de amarrar elástico no dedo aqui, o dedo ficou roxo. Aí a avó e o pai, a mãe chegam, ô menino, tá fazendo essa borrada aí, não pode não, vai perder o dedo, o que é isso? Eles não estão errados não, é verdade, tá? Pode acontecer um quadro que a gente chama de isquemia. O que é isquemia? Isquemia é quando um tecido do nosso corpo para de receber oxigênio. Quando ele para de receber oxigênio, ele perde a função e as células vão morrendo aos pouquinhos, tá? Então você pode realmente, é óbvio que vai demandar tempo, mas você pode vir a perder o dedo com uma brincadeira dessa daí, tá? Então, galera, o nosso organismo necessita de oxigênio, todas as células do nosso corpo, não existe uma célula sequer do nosso corpo que não precise de oxigênio. O oxigênio tem que chegar lá na mitocôndria da célula, vocês já devem ter estudado essa organela citoplasmática que fica no interior da célula. O oxigênio tem que chegar lá para gerar energia para a célula, para a célula desempenhar suas funções orgânicas comuns. Então, a célula do cérebro, a função que o cérebro precisa, a célula do fígado, a função que o fígado precisa, e assim sucessivamente, tá? Então, é por isso que nós respiramos. E aí você vai lembrar que durante uma atividade física a gente respira mais. A gente respira mais rápido. A gente vai estudar isso lá no sistema respiratório, mas já vamos adiantar aqui. Você fica ofegante. Respira várias vezes. Quanto mais intensa for a atividade física, mais oxigênio o seu corpo vai requisitar. Por quê? Porque os músculos também são feitos de células. São as miofibrilas, que são as partes menores dos músculos, são células. E elas, para funcionar, para movimentar o seu corpo, você mexer as pernas, mexer os braços, fazer força, você precisa que seu oxigênio, junto com outros nutrientes, chegue na célula. Por isso que a gente fica ofegante durante uma atividade física. Porque você está fazendo esforço, o corpo requisita mais, o cérebro avisa, ó, estamos fazendo força, precisamos de mais oxigênio. Aí o corpo hiperventila, dá ofegância, hiperventilação é quando você fica ofegante, e aí você acaba absorvendo mais oxigênio para ser usado por essas células musculares que estão sendo, né, ativadas durante o processo de atividade física, tá? Por isso que a função de transporte de gases, para a gente aqui na educação física, é a mais importante, porque ela aumenta a sua importância, a sua responsabilidade durante a prática de uma atividade física qualquer. Então, além do oxigênio, nós também carregamos, o nosso sangue também carrega um outro gás, que é o gás carbônico. Mas ele carrega no sentido de jogar fora, para exterminar, para eliminar, tá? Então, assim, ó, a gente inspira oxigênio, o oxigênio entra, vai para o sangue. O sangue pega esse oxigênio e distribui para todo o corpo, certo? Muito bem.
Quando o corpo usa esse oxigênio, ele libera o gás carbônico, tá? Então o corpo metabolizou o oxigênio, ele vai liberar alguma coisa. Ele libera justamente o gás carbônico. Então chegou lá na célulazinha do seu corpo, dos seus órgãos, do seu pé, do seu cabelo, chegou o oxigênio, a célula usa o oxigênio e libera, né, por uma reação química, o gás carbônico. O gás carbônico, em alta concentração no nosso organismo, ele pode causar o seu óbito. Então, o corpo sabe, a natureza que é perfeita sabe, que o gás carbônico precisa ser eliminado do organismo. O que ele vai fazer? Vai eliminar. Como que ele vai eliminar? Pelo mesmo caminho de volta do sangue. Então, o sangue chegou levando oxigênio, ele vai sair levando gás carbônico. E aí ele volta lá para os pulmões novamente, os pulmões captam aquele gás carbônico, você solta na atmosfera esse gás carbônico. Então você inspira oxigênio, vai para o sangue, é distribuído para o corpo. Já fez isso aí, ó. Já fez com a respiração que eu dei. Voltou o sangue com gás carbônico, eu vou soltar gás carbônico, ó. Soltei gás carbônico. É assim que funciona. Então, a primeira função do sangue é o transporte de gases. Além do transporte de gases, é importante a gente lembrar dos transportes de nutrientes, tá, gente? Então, o transporte de nutrientes é aquilo que você se alimenta, aquilo que você ingere, tanto de líquido quanto de sólido, vai virar substrato energético, ou seja, vai virar fonte de energia para o seu corpo. Como que vai virar? Através do processo de digestão, de absorção. Então, se é água, o estômago vai absorver, já na boca começa a absorver. Se são nutrientes, carboidrato, proteína, vitaminas, sais minerais, o corpo vai digerir, vai absorver isso, e isso vai ter que ser transportado para todas as células do corpo. Quem é que transporta isso? Sangue. Então, esses nutrientes que entram no nosso corpo através do processo de alimentação, de digestão, de deglutição, que a gente chama para engolir o alimento, né, ou ingerir o líquido, o seu corpo absorve e joga para o sangue. O sangue vai ser responsável por distribuir tudo isso para todas as células do corpo. As células também precisam de nutrição. Óbvio que elas precisam muito mais de oxigênio. Você não sobrevive quase nada sem oxigênio, né? Aí os estudos indicam que a partir de 11, 12 minutos sem oxigênio, a pessoa sem respirar, por exemplo, numa parada cardiorrespiratória, a pessoa sem oxigênio, a partir de 12 minutos já tem lesão cerebral e aumenta 99% de chances de ela vir a óbito, tá? Então, você não fica muito tempo sem respirar. Sem comer, você fica um tempo. Sem beber água, você fica também um tempo. Agora, sem respirar, não. Então, o transporte de gases é uma função, acaba sendo mais importante pela demanda, pela exigência da demanda do corpo. O corpo demanda muito mais oxigênio que nutrientes. Nutrientes você pode ter um espaço de nutrição aí considerável. O que não é saudável, viu, gente? Alimentem-se e hidratem-se. É importante isso aí. Tem que se alimentar e se hidratar. Vocês estão se alimentando e se hidratando direito? Nessa quarentena aí, mano? Pô, tem que se alimentar. Tem gente que tá se alimentando até demais, né, mano? E bebendo umas coisas aí até demais, né? Tem que parar com excesso também. Excesso faz mal. Próximo transporte que o sangue faz é o transporte de resíduos metabólicos, tá? Resíduo, galera, é aquilo que você precisa eliminar do seu organismo, tá? Então a gente chama resíduo, por exemplo, na nossa casa é o lixo. Resíduo de excreção é a urina, é resíduo. As fezes são resíduos orgânicos, tá? Fezes, urina são resíduos orgânicos. Então, resíduo é aquilo que a gente precisa extirpar, eliminar, jogar para fora, tá? Os resíduos, nesse caso, metabólicos, são o quê? São determinadas substâncias que o corpo precisa eliminar. Por exemplo, a urina. A urina ela é formada basicamente de ureia e água. A ureia faz mal para o seu organismo, então ela precisa ser eliminada. Como que ela é eliminada? O sangue passa nos rins, o rim age como se fosse um filtro. Ele retira várias toxinas, não só a ureia, tá? A ureia é a principal delas, que inclusive dá aquele cheiro característico da urina e dá nome à urina também, por causa da ureia, mas retira várias toxinas. Excessos de proteínas, é tudo por ali que vai sair, tá? E aí o que vai acontecer? O sangue passa pelo rim, que é como se fosse um filtro. O rim retira aquela substância, aquele resíduo metabólico,
e vai jogar para fora, ela vai armazenar na bexiga durante um tempo, a bexiga encheu, você vai eliminar através da micção, né, que é o ato de urinar. Vai dar uma mijadinha, né? É essa eliminação de resíduo metabólico. Existem outros resíduos metabólicos eliminados por outras formas, através do suor, das lágrimas, né, do sebo, que é essa oleosidade característica da pele, tá? Mas o resíduo metabólico mais importante que a gente elimina é a ureia. E é o sangue também que carrega essa substância para poder ser filtrada lá no fígado, nos rins e ser eliminada através da urina, tá? Existem também outras substâncias que são carregadas para serem eliminados em outros lugares. Então, substâncias tóxicas, que é o baço que elimina, que é o fígado que elimina, tá? O álcool, por exemplo, quando você ingere em alta quantidade, ele precisa ser eliminado no corpo, porque senão ele causa lesões muitas vezes irreversíveis. E aí o fígado tem essa funçãozinha de eliminar, só que é uma função limitada. Uma quantidade muito alta de álcool pode causar lesões, inclusive no fígado, que é o órgão que existe ali para eliminar substâncias como ele, tá? Próximo transporte que a gente pode observar, galera, é o transporte de hormônios, tá? O que são hormônios? E aí é importante de lembrar, por exemplo, as mulheres têm o progesterona e o estrogênio, são hormônios sexuais femininos produzidos lá nas gônadas, né? Que são os ovários da mulher. Os homens têm a testosterona, que é o hormônio produzido no testículo, que é a gônada masculina. Muito bem. Existem outros hormônios também, o hormônio do crescimento, né? Um hormônio chamado triiodotironina ou tiroxina, está lá na tireoide, que é um órgãozinho que a gente tem aqui. E vários outros hormônios. Para que esses hormônios servem? Os hormônios servem para mandar mensagens para o organismo. Os hormônios sexuais, por exemplo, testosterona no caso do homem, e a progesterona e o estrogênio, no caso da mulher, servem para mandar mensagens sexuais, de formação da estrutura sexual, tanto do homem quanto da mulher. Tá? Então a testosterona vai mandar a mensagem de quê? Desenvolver o corpo, desenvolver o órgão sexual masculino, desenvolver os pelos no corpo, engrossar a voz. É a testosterona que manda essa mensagem para o corpo fazer isso. Tá? No caso da mulher, preparar o útero e o ovário para uma possível gestação, né? Desenvolvimento dos seios. Então são as características sexuais que esses hormônios carregam as mensagens aí. Esses hormônios carregam essas mensagens, galera, e eles carregam não é sozinhos não, eles precisam ser transportados, porque eles não têm uma via de acesso às partes do corpo como estradas por aí. Quais são as estradas que tem no interior do nosso corpo? Os vasos sanguíneos. Então, quem carrega esses hormônios dentro do nosso corpo é justamente o sangue, essas células sanguíneas aí. Então, dentro do sangue, não tem só as hemoglobinas, não. Nós temos os gases que são transportados pelas células sanguíneas, nós temos os resíduos metabólicos, que são transportados também, nós temos os nutrientes resultantes da nossa alimentação e da ingesta de líquidos e sólidos, e nós temos também os hormônios, que servem para mandar mensagens para o nosso organismo. Tá? Um hormônio importante que a gente pode lembrar aqui é a melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é produzida numa glândulazinha próxima do nosso cérebro que serve para mandar uma mensagem para o corpo, para dizer assim, olha, tá na hora de dormir, tá na hora de descansar, tá ligado? Então, só que esse hormônio ele só é produzido quando escurece, né? Quando tá escuro. Então, se você entrar num quarto escuro, fechar tudo, deixar tudo escurinho, parar de mexer com o celular, parar de ver luz ligada, TV, que emite luz também, o seu corpo vai produzir esse hormônio que vai mandar essa mensagem para você sentir sono. Por que você não sente sono e fica aí a 1, 2, 3 horas da manhã mexendo no celular? Porque a luminosidade do celular impede que o seu corpo produza esse hormônio que avisa para você a hora de dormir. Então, ô fulano, você não sofre de insônia não. Seu problema é porque você fica grudado nesse negócio aí, mano, o tempo inteiro, tá? Sai um pouco, valeu? Falou, dicas do professor Mauro aí, é só seguir. Mas não acabou não, galera. Não tem só aquelas funções de transporte não, tá? O sistema cardiovascular também tem função de fazer intercâmbio de materiais.
Eu vou citar um para vocês, o intercâmbio de material. Existe uma substância que nós conseguimos armazenar nos nossos ossos, que é o cálcio. Então, quando você ingere cálcio, o seu corpo sabe que o cálcio, a natureza é perfeita. A gente pode ser uns idiota, mas a natureza é perfeita, não erra. O seu corpo sabe que o cálcio é um sal mineral muito importante para o metabolismo em geral. Ele funciona em vários aspectos do nosso corpo. Tá? Ele funciona na produção de hormônios, ele vai funcionar no aumento da densidade óssea para deixar os ossos e dentes mais fortes. Ele vai funcionar também no processo de contração muscular. Tá? Então o cálcio é uma substância importante. Muito bem. Se o cálcio é uma substância importante, o corpo tem que achar uma maneira de armazená-lo. Como que ele armazena o cálcio? Nos ossos. Quando ele precisa usar, ele tem que buscar cálcio lá na armazenagem, lá no tanque. O tanque não é o osso, ele tem que buscar essa armazenagem lá. Como que ele vai buscar? Através do sangue. Quem carrega esse material, quem faz esse intercâmbio de material para tirar o cálcio de um lugar para mandar para outro, ou pegar o cálcio quando você se alimenta, mandar para o osso, é o sangue que faz isso aí, tá? Então, intercâmbio de material também é uma das funções do sistema cardiovascular. A próxima função é o controle de calor. Notem que o calor ele é organizado no nosso corpo por uma questão importante. O nosso corpo precisa de calor para sobreviver. Tá? Ele precisa estar numa temperatura específica, aí, 36, alguma coisa graus Celsius. Abaixo disso, acima disso, o corpo entra num estado de hipertermia e pode levar a óbito, quando o corpo esquenta demais. Só que o nosso próprio corpo, a natureza é perfeita, produziu uma maneira de diminuir a temperatura se essa temperatura exceder, que é a produção de suor. Então o suor serve justamente para isso. Além de jogar fora, excretar, jogar fora substâncias que são indesejadas, né, por nosso corpo, ele também, o suor fica na nossa pele justamente para diminuir, é um sistema de diminuição natural da temperatura do corpo, quando a gente está em hipertermia. Quando a gente está em hipotermia, hipotermia é o quê? Hipo é baixo, significa baixo. Termia é temperatura, né? Então, hipotermia é quando o indivíduo está em condições de baixa temperatura corporal. Também pode levar a óbito, os órgãos podem parar. Quem regula esse calor, tanto interno do corpo quanto externo, é o sangue, cara. Então, pra você ver como a natureza é massa. Olha o que acontece. Em dias quentes, os nossos órgãos precisam de uma temperatura específica para funcionar. Vamos imaginar 37 graus Celsius, tá? Em dias quentes, o dia tá 42 graus Celsius, por exemplo. Um dia quente, né? O que o sangue faz? O sangue sai das cavidades internas, da cavidade torácica, cavidade abdominal, e vem grande parte dele para a pele. Por isso que a gente fica vermelhinho em dia quente. A pessoa branquinha fica vermelhinho. A pessoa que tem mais melanina na pele, o indivíduo negro, afrodescendente, você não vai ver, mas acontece a mesma coisa, tá? A pele dele não permite que você veja por conta da melanina que está lá, né, e dando cor à pele do indivíduo. Mas ele também fica, se você chegar, você vê que ele fica vermelhinho na bochecha, no rosto, né, esquenta a pele. Por quê? Porque aquele sangue saiu das cavidades internas e está na superfície aqui, ó, da pele, certo? No caso dos dias frios, a coisa muda. Por quê? Em dias frios, o nosso corpo pensa o seguinte, cara, precisamos proteger, aumentar a temperatura dos órgãos internos, senão eles param de funcionar. Abaixo de 36, 37 graus, o órgão interno para de funcionar. Todos eles. Pode ter uma parada múltipla de órgãos aí. Então o que o sangue faz? O sangue vai para as cavidades internas. Por isso que em dias frios a gente costuma ficar mais pálido. Quando a gente está com frio, os lábios ficam mais pálidos, a ponta dos dedos fica mais pálida. Por quê? Porque o sangue fugiu. Ele está protegendo com calor ali os órgãos internos. Então, esse controle de calor, quem faz no nosso corpo é o sangue, tá? Isso é muito importante de ser lembrado também, que é a função do sistema cardiovascular. E aí é uma parte do sistema nervoso, se não me engano, o sistema nervoso parasimpático, que faz esse controle aí, tá? É independente da nossa vontade. E aí a próxima função
é a imunidade, os mecanismos de defesa. Cara, olha essa imagem aqui. Eu acho que vocês estão olhando essa imagem desde que eu mudei para esse slide. Vocês estão conseguindo ver um glóbulo branco fagocitando um vírus. Aquela bolinha branca lá é um glóbulo branco. Essa daqui, ó, parece o coronavírus, né? Parecido, é um vírus. Tá fagocitando. O que é fagocitar? Fagocitose é um processo quando uma célula de defesa do nosso corpo, ela ingere, ela mata outra célula invasora. Então, o que é a imunidade? A imunidade são os mecanismos de defesa, e quem é responsável por isso também é o nosso sistema cardiovascular, porque está tudo no sangue. Do mesmo jeito que tem aqueles glóbulos vermelhos lá no sangue, também tem esses glóbulos brancos aqui no sangue, ó, tá? Os eritrócitos, os linfócitos, todos eles servem para proteger o nosso corpo contra agentes invasores e desenvolver imunidade. Então, eles guardam também determinadas informações dos vírus que eles fagocitam, que eles eliminam. E aí eles já vão saber combater quando o indivíduo tiver contato novamente com essa doença. Eu acho que isso é um assunto que a galera está, né, ouvindo muito ultimamente por conta da epidemia, da pandemia de coronavírus, né? Então, o nosso corpo vai se defender do Covid desse jeito aí. Só que em algumas pessoas, principalmente aquelas que possuem comorbidades, o sistema imune não consegue se defender de bate-pronto. E aí nós estamos aí com mais de 120 mil óbitos já. Infelizmente, por conta dessa pandemia. Mas se não fosse esse sistema de imunidade, a gente não sobreviveria a uma doençazinha comum. Uma doença de pele, uma bactériazinha de piscina, né? Já seria capaz de eliminar com a nossa vida, de exterminar com a nossa vida, tá? Então, o sistema imune, ele está presente também no sistema cardiovascular, por meio do sangue, e os glóbulos brancos, eles chegam em todas as regiões do nosso corpo através do sangue. Então vamos imaginar, você estava ali dentro de numa aglomeração, porque você é um cara que está aglomerando aí, na época que não pode aglomerar, né? Aí você tá lá na aglomeração, tem a galera com Covid ali, assintomático, você não sabe, não tá vendo, mas também tem um cara com conjuntivite. E o cara tá com o vírus da conjuntivite, mas ele não sabe que ele tá assintomático. Tá ligado? Aí o que acontece? Ele coçou o olho, papai pegou no teu copo. Tomou lá do teu copo, lá, teu goró. Aí tu vai lá, toma também e logo depois coça o olho. O que acontece? O vírus que nele era assintomático, porque os glóbulos brancos dele conseguiam defender o olho dele da infecção, e em você pode não ser. E aí o vírus entrou lá, causou em você uma conjuntivite monstra, mano. Você tá sofrendo pra caramba, tá ligado? Por quê? Porque você não tem glóbulos brancos suficientes para defender, ou com a imunidade correta para defender daquele vírus invasor. Mas você vai desenvolver. Isso é que é importante ser lembrado. Seu corpo, contra esses agentes invasores, o seu corpo desenvolve imunidade. Infelizmente, não é com todas as doenças que isso acontece, mas com a grande parcela delas mesmo, o corpo tem imunidade. Como é que esse glóbulo branco chega no teu olho lá? Através do sangue, filhote. É através do sangue que o glóbulo branco, ou todas aquelas, né, são milhares, né, aquele exército de glóbulos brancos, de agentes defensores, vai até a região que está sendo infectada, tá? Então, essa é mais uma das funções do sistema cardiovascular, beleza? Então, aqui, galera, a gente consegue até ver aí, ó, um quadro esquemáticozinho de uma ilustração, nessa imagem aqui embaixo, do que forma basicamente o sangue. A gente acha que sangue é basicamente ferro, glóbulos vermelhos e água, né? Líquido, né? Para deixar ele líquido, né? Mas não é. Se a gente ver a constituição aí, ó, 60% de plasma sanguíneo. O que é o plasma sanguíneo? São todas as substâncias que o sangue carrega, junto com nutrientes, água, líquidos, gases, está tudo nesse plasma sanguíneo aí, tá? Os glóbulos brancos é uma parcela ali mínima de cerca de uns 5%, tá? E o restante, os outros 35% são de glóbulos vermelhos. E a gente consegue ver aqui um quadro esquemáticozinho como se fosse vendo o sangue e as células sanguíneas, tanto os glóbulos brancos
que você está vendo aí, os monócitos, os leucócitos, os linfócitos, as plaquetas, são todos os exemplos de células que fazem parte da imunidade do corpo, além dos glóbulos vermelhos e dessa parte amarelinha, que é o plasma sanguíneo, tá, galera? Então, tudo isso aí é o que compõe o nosso sangue e é isso aí que carrega tudo que a gente precisa para exercer aquelas funções que a gente estudou. Então, as funções de transporte de gases, transporte de nutrientes, transporte de hormônios, intercâmbio de materiais, transporte de substâncias que você precisa eliminar, tá? A imunidade, tudo isso é carregado por meio dessa substânciazinha formada por 60% de plasma, 5% de glóbulos brancos e 35% de glóbulos vermelhos, beleza? Mas eu não podia deixar de falar de uma das funções mais importantes do sistema cardiovascular, que é a função da hemostase. A hemostase é a famosa coagulação sanguínea. Para que serve a coagulação sanguínea? Para reformar, ou seja, para proteger o nosso corpo de agentes invasores quando o nosso corpo sofre algum tipo de lesão. Então vamos imaginar aqui que você caiu e rasgou o braço. Pá! Tá ali aquela ferida aberta. Pense, vários agentes microscópicos, vírus, bactérias, agentes nocivos e que podem fazer mal ao nosso organismo, podem entrar através daquela ferida lá. Como é que o corpo se defende disso? Ele funciona através dessa coagulação sanguínea. Então, vocês estão vendo na primeira imagem ali, ó, que houve uma parede vascular, parede de um vaso sanguíneo que foi rompida, tá? Então, ó, rompeu a parede. Isso acontece do mesmo jeito com a nossa pele e com outras estruturas também. Rompeu lá a parede do vaso sanguíneo. Aí as células, na segunda imagem aqui que vocês estão vendo, as células começam, né, das plaquetas, algumas substâncias de proteína, como a fibrina, de colágeno, começam a se aglomerar para formar ali um tampão e recondicionar, refazer aquela área que foi lesionada. Por isso que aparecem aquelas casquinhas, né, nas feridas. São o quê? É o coágulo de sangue. O sangue coagulou, em contato com o oxigênio da atmosfera, ele coagula. Quando ele coagula, ele vai reconstruir aquela camada epitelial, aquela camada de pele que foi lesada, que foi originada na lesão que você teve. Então, a coagulação sanguínea é uma função do sistema cardiovascular também muito importante, vital, inclusive. Indivíduos que têm problemas de coagulação sanguínea geralmente desenvolvem infecções locais e generalizadas e amputações de membros e partes do corpo, porque os agentes nocivos do ambiente, vírus, bactérias, entram pela região que não coagulou o sangue que está exposta e causam infecções aí que podem levar até o óbito, tá? Então, essa é uma das funções mais importantes do sistema cardiovascular. E aí fica a perguntinha, galera, como é que todas essas funções que a gente citou até agora acontecem, né? Acontecem por meio dessa gravura que você está vendo ali, ó, pelo que nós chamamos de fluxo sanguíneo, tá? O ciclo de sangue dentro do seu corpo, do coração para o corpo, do corpo para o coração, do coração para o corpo, do corpo para o coração. Esse ciclo, essa distribuição que nunca acaba de sangue dentro do seu corpo, é o que permite que essas funções que a gente citou do sistema cardiovascular ocorra, sejam efetivamente feitas, realizadas, tá? Através desse fluxo sanguíneo aí. Então o que a gente tem que entender, ó, que o coração, que é o órgão que eu estou marcando aqui agora na imagem do fluxo sanguíneo, ele é a bomba cardíaca. Então ele serve para quê? Para bombear sangue para o corpo, não é isso que a gente estudou? Então muito bem. Quando o sangue é bombeado para o corpo, ele vai distribuir tudo aquilo que ele precisa distribuir, principalmente o oxigênio. Quando ele perde oxigênio, ele tem que voltar para o coração novamente. Tá? Então tá lá, ó, o coração bombeou, mandou sangue para o corpo. O sangue perdeu o oxigênio, ele não tem mais muita serventia para o organismo. Porque lembra que eu falei para vocês, a função mais importante do sistema cardiovascular é qual? Distribuir o oxigênio. Se o oxigênio daquele sangue já foi utilizado, o sangue já não presta mais, ele não tem função mais. Tá? Então ele precisa voltar para o coração para buscar novamente sangue. Então, oxigênio. Então o coração bateu, pá, mandou sangue para o corpo. O
corpo usou o oxigênio. O sangue vai voltar para o coração e aí o coração vai bater de novo, com esse sangue sem oxigênio. Pensa comigo, o sangue está sem oxigênio. O coração vai bater, esse sangue vocês acham que vai para onde? Antes de ir para o corpo de novo, ele tem que ir para o pulmão. A questão é que isso acontece concomitantemente, ou seja, acontece ao mesmo tempo, tá? E a gente vai aprender como. Eu tenho certeza que vocês já viram essa imagem em algum livro de ciências. E eu tenho certeza que muitos de vocês não entenderam essa imagem. E olha assim, falando, cara, que é isso? Que lombra é essa? É um ET. Não, não é não. Isso aí é o esquema de fluxo. Como é que o sangue gira no seu corpo? A gente vai aprender isso agora, beleza? Muitas vezes, no livro de ciências, vocês veem essa imagem aí, como eu tinha mostrado para vocês desde o slide anterior, e aí tem lá, ó, que a parte azul, tá vendo aquela parte azul lá que tem a setinha? É o sangue venoso. E a parte vermelha é o sangue arterial. Tá, antes de a gente explicar se isso está certo ou errado, vamos entender o seguinte. Existem basicamente dois tipos, duas condições, não é tipo, duas condições do sangue que são necessárias vocês compreenderem. A primeira condição é o sangue arterial. O que é o sangue arterial? O sangue arterial é o sangue que já passou nos pulmões e já pegou oxigênio. Então, o sangue cheio de oxigênio, sangue com altas quantidades de oxigênio, é chamado sangue arterial, tá? O outro sangue é o sangue venoso. O que é o sangue venoso? Bom, pensa comigo, o sangue arterial saiu do coração, foi para o corpo. No corpo, o sangue arterial deixou o oxigênio. Então, quando o sangue arterial vai para o corpo, qual é a função dele basicamente? Deixar lá o oxigênio. Ele quer distribuir o oxigênio, não é isso? Então, o corpo vai lá e pega o oxigênio do sangue. Quando o corpo pega o oxigênio, quando todas as células do corpo consomem o oxigênio do sangue, esse sangue perdeu o oxigênio. Na verdade, vai aumentar a concentração de gás carbônico dele. E aí ele presta para o corpo de alguma maneira? Não para transportar oxigênio. Ele não tem mais, já foi utilizado. Então ele precisa voltar. Esse sangue venoso vai voltar para o coração, tá? E aí é o sangue venoso. Então a diferença entre o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso, que é o sangue lá, ó, rico em gás carbônico, é justamente a concentração desses gases. No sangue arterial nós temos muita concentração de oxigênio. No sangue venoso nós temos muita concentração de gás carbônico. O que confunde as pessoas é porque as pessoas acham que é igual no livro de ciências, né? Que o sangue arterial é vermelhinho e o sangue venoso é azulzinho. Não é não, tá, galera? Todo sangue é vermelho porque ele carrega ferro junto com a hemoglobina e aí ele fica naquela coloração vermelha. Mas o sangue arterial ele está sempre carregando bastante oxigênio e o sangue venoso vai estar sempre carregando bastante gás carbônico. Se o sangue arterial vai para o corpo, para que o corpo utilize o oxigênio, o sangue venoso vai para onde? Para fazer o que com gás carbônico? Ele tem que ir para o pulmão, para jogar fora esse gás carbônico. Porque a única maneira da gente eliminar gás carbônico no nosso corpo é através do processo de expiração. Então, na inspiração, ó, inspirei, puxei oxigênio, o sangue ficou arterial, foi distribuído. O sangue foi distribuído, consumiu o oxigênio, ele virou sangue venoso. Aí ele volta, chegou no meu pulmão, ele solta o gás carbônico e no processo de expiração, que é o contrário da inspiração, eu vou expirar, eu solto o gás carbônico na atmosfera, beleza? Então isso é importante. Muita gente quando olha essa imagem, acha que do lado de cá, do lado esquerdo do coração, nós só temos sangue arterial e do lado direito do coração nós só temos sangue venoso, né? E aí no pulmão acontece a mesma coisa, mas não é bem assim não. Tem lógica, mas vocês vão entender a lógica entendendo o passo a passo de onde é que o sangue passa e para onde que ele vai a partir do próximo slide, beleza? Mas antes de começar a falar do fluxo sanguíneo, nós vamos já deixar aqui o código final dessa aula, da parte 2, tá? Então, se você vai fazer a atividade lá no Google Sala de Aula, você vai precisar desse código número 2 aí para fazer o teste, tá? E o código tá aí, ó.
Só que, para confundir a cabecinha da galera que gosta de passar aqui só para pegar os códigos, é, o código não vai ser filtro não, tá ligado? O código é o que o filtro, o que esse filtro aí, que é o melhor filtro, hein, galera? É o melhor, considerado a melhor filtragem do mundo, esse filtro aí, né? Esse tecnológico novo agora não, hein? É filtro de barro, muito bom, né? A galera não gosta porque é feio, porque é velho, é antigo, né? Mas o filtro é muito bom. O que o filtro é responsável por fazer a filtragem? É esse líquido aí que você vai colocar lá. Não esqueça do acento, valeu? Então vamos lá, nós vamos aprender agora então o esquema do fluxo sanguíneo. Vamos aprender de quando o sangue já perdeu o oxigênio para o corpo e ele precisa voltar para o coração, tá, galera? Aí aquelas estruturas que a gente aprendeu na aula passada, que são as estruturas anatômicas, os átrios, a aorta, a veia cava, a válvula tricúspide, a válvula bicúspide, a gente vai rever novamente aqui, tá? No passo a passo. Primeiro passo, ó, número 1. O sangue venoso. O que é o sangue venoso? É aquele rico em gás carbônico, certo? Ele tá voltando de todo o corpo. Tá? Ele está voltando de todo o corpo. O que o sangue venoso precisa? Ele precisa ir buscar oxigênio. Para buscar oxigênio, galera, pensa comigo. Para buscar oxigênio, esse sangue venoso aí, ele precisa ir em algum lugar. Você não acha oxigênio perdido em qualquer lugar do corpo, porque o corpo usa esse oxigênio. O oxigênio é uma energia que o corpo vai utilizar. Então, onde é que o corpo vai procurar esse oxigênio? Ele vai ter que procurar esse oxigênio no órgão que é cheio de oxigênio sempre que a gente respira. Qual é o órgão que é cheio de oxigênio sempre que a gente respira? Pulmão. Então, para esse sangue conseguir ser oxigenado e sair da condição de sangue venoso e virar novamente sangue arterial, esse sangue vai ter que passar no pulmão. Para passar no pulmão antes, ele vai ter que passar no coração, porque o coração é que bombeia sangue para algum lugar. Lembra disso? Então vamos lá. O sangue venoso vem do corpo todo. Ele vai voltar para o coração. Ele vai entrar em algum lugar. Nós já aprendemos que as entradas do coração são os átrios e as saídas são os ventrículos. O sangue venoso, ele não entra nos dois átrios ao mesmo tempo. O sangue venoso só entra pelo átrio direito. Ele vem aqui, ó, da veia cava superior e lá embaixo da veia cava inferior. Veia cava superior e veia cava inferior. O sangue venoso da cabeça dos membros superiores entra por aqui, pela veia cava superior. E o sangue do membro inferior e do abdômen entra lá pela veia cava inferior. Ele vai entrar justamente aí, ó, no átrio direito. Olha lá, eu vou marcar aqui para vocês na imagem as entradinhas do sangue no átrio direito, tá? Aí lembra que eu falei para vocês que o coração faz tum-tum? O coração faz. A primeira batida é a contração do átrio. A segunda batida é a contração lá do ventrículo, lá embaixo. Então tá lá. O que acontece, ó? O sangue entrou pelo átrio direito, encheu a câmara do átrio direito lá. Tá cheinha a câmara do átrio direito. O que vai acontecer? Vai acontecer uma contração do átrio. Então o átrio tá lá, enche de sangue, acontece a contração. Contração a gente vai chamar de sístole, tá, galera? É o nome correto que é dado. Pô, professor, você inventa muito nome, é muita coisa para lembrar. Cara, não foi eu que inventei, não. É a ciência, né, mano? Tem que aprender, tá? Senão fica complicado. Vamos lá. O átrio, puf, contraiu. Quando o átrio contraiu, pá, ele vai mandar sangue para o ventrículo direito. Lembra que existe um septo, vou marcar ali na imagem, é uma separação entre os átrios e os ventrículos, aliás, entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Esse septo interventricular aí, ó, ele não permite que o sangue passe de um ventrículo para o outro. Então as câmaras, o lado direito do coração é totalmente isolado do lado esquerdo do coração. Então, do lado direito vai entrar o sangue venoso, entra no átrio direito, o átrio direito contrai. Tum! Mandou sangue para o ventrículo direito. Para mandar sangue para o ventrículo direito, esse sangue vai passar por uma válvulazinha lá, entre o átrio direito e o ventrículo direito, que é a famosa válvula tricúspide, tá? Chegou no ventrículo direito,
lembra que eu ensinei para vocês, os átrios são as entradas do sangue, os ventrículos são a saída do sangue, não é isso? Então o ventrículo vai contrair. Pá, o ventrículo contraiu, esse sangue venoso é rico em gás carbônico. Ele está em busca de oxigênio. Aonde tem oxigênio em abundância? Pulmão. Então ele saindo do ventrículo direito, ele vai para os pulmões, vai abrir aquela válvulazinha ali, ó, do tronco pulmonar, abriu aquela válvula, o sangue passa por ali e vai para o pulmão esquerdo e também para o pulmão direito, tá? O que ele vai achar lá no pulmão? Oxigênio. Então tá aí, ó. Acontece justamente quando o sangue está lá dentro do ventrículo direito, acontece a contração ou sístole ventricular. Então a sístole atrial é a contração do átrio. A sístole ventricular é a contração do ventrículo. Ventrículo contraiu, ó, pá, mandou sangue para onde? Ali é aquele sangue venoso, ele precisa de oxigênio, ele vai para os pulmões. Então tá ali o pulmãozinho que a gente está marcando aí na imagem para vocês, tá? O sangue venoso, com grande quantidade de gás carbônico, chega aos pulmões. Chegando lá, vai ocorrer o item número 7 aí, ó, o famoso processo de troca gasosa, que é o quê? O sangue solta o gás carbônico para você expirar e recebe oxigênio que você inspirou. Inspirou oxigênio, o sangue está cheio de oxigênio, o sangue deixa de ser venoso e se torna arterial. Item número 8 aí, ó. O sangue deixou de ser venoso porque ele perdeu o gás carbônico para a atmosfera, jogou fora, porque é tóxico, não vai te fazer mal, e recebeu oxigênio. Opa, esse sangue aí é bacana. Ele pode ser distribuído, sangue cheio de oxigênio para o corpo? Pode. Mas ele vai para o corpo sozinho? Não vai. Quem é que bombeia sangue no nosso corpo? Qual é a bomba de sangue no nosso corpo? É o coração. Então, se a bomba de sangue é o coração, o sangue saindo do corpo, ele tem que voltar para o coração novamente. Saindo do pulmão, aliás, ele tem que voltar para o coração novamente, tá? Esse sangue arterial, então, ele vai voltar para o coração, que é pertinho. Ó, pensa comigo, é pertinho isso aí, ó. Tá saindo do coração e tá indo para os pulmões. Saindo do coração e indo para os pulmões. É pertinho, tá do lado aqui, mano. Tá uma circulaçãozinha pequenininha. Negócio de boas, tá? O sangue arterial, eita, sangue arterial retorna dos pulmões. Ele tá voltando dos pulmões e ele vai entrar de novo no coração. Por onde é que o sangue entra? É sempre pelos átrios. Nesse caso aqui, ele não vai entrar lá pelo átrio direito, não. Ele vai entrar aqui, ó, pelo átrio esquerdo. Porque lá no átrio direito só entra sangue venoso. O sangue que está vindo do pulmão já não é mais venoso. Ele é arterial. Então, se ele é arterial, esses sangues não podem se misturar, então ele vai entrar na câmara do lado esquerdo aqui do coração, no átrio esquerdo. O átrio é sempre a entrada. Aí o átrio está cheio de sangue lá, encheu de sangue, está cheio de sangue no átrio, ele vai, contrai, vai mandar sangue aí para o ventrículo esquerdo. Galera, importante. Prestem bem atenção. Olha o ventrículo esquerdo aí, ó. Olha essa quantidade de músculo que o ventrículo esquerdo tem aí, ó. Qual que você acha que é a bomba mais forte do coração? É o ventrículo direito, que é fininho, olha lá. Ou o ventrículo esquerdo aí, ó, que tem essa quantidade enorme de músculo aí? É o ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo, ele recebe sangue arterial e ele é mais forte. Por quê? Porque ele tem que enviar sangue, não é para o pulmão. O ventrículo direito envia sangue para o pulmão. Ó. Por quê? Porque o pulmão está pertinho aqui, ó. Ó, coração, pulmões, está pertinho, pequena circulação. Agora, na hora de enviar sangue para o corpo todo, aí tem que ser um ventrículo mais forte. O ventrículo direito não serve. Como é que você vai pegar aquele magrelo, corpinho de seu Madruga para levantar 200 quilos ali no halterofilismo? Não vai rolar, tem que ser o fortão. O ventrículo esquerdo aí é o fortão do nosso corpo. É ele que vai ter condição de enviar sangue para o corpo inteiro. Então ele vai bombear sangue para o corpo todo, por isso que ele é mais forte, a bomba mais forte do coração. E é por isso que a gente escuta muito mais o coração do lado esquerdo do que do lado direito, porque a bomba mais forte está lá, é aquela proeminência mais saliente para o lado esquerdo, para o lado peito esquerdo, a parte esquerda do tórax.
que vocês viram naquela aula anterior da anatomia cardíaca, tá? E aí explica facilmente o que antigamente se acreditava que o coração está do lado esquerdo do peito, mas não tá, tá, irmão? Não tá, não. Agora, vamos lembrar que entre o átrio esquerdo aí, ó, e o ventrículo esquerdo existe uma válvula. Essa válvula aí, ela se abre quando o átrio esquerdo contrai para o sangue passar para o ventrículo esquerdo e logo depois ela se fecha. Aí o ventrículo esquerdo vai se contrair para mandar sangue para os pulmões, para o corpo todo. Então tá aí, galera, o que a gente viu já no outro slide lá, ó, né? O item 10 aí, ó. O sangue arterial entra no átrio esquerdo, o átrio esquerdo contrai, faz a sístole, e a válvula bicúspide ali abre, o sangue passa para o ventrículo. Acontece a sístole atrial, tá vendo? O sangue chegou no ventrículo esquerdo, é o número 12 lá, o sangue arterial se dirige ao ventrículo esquerdo, passando pela válvula bicúspide. Passou, chegou ali, o que o ventrículo esquerdo é do coração? A bomba dá mais forte. A bomba mais forte manda sangue pertinho nos pulmões ou longeão, que é para o corpo todo? É longeão, irmão. Então, ela vai mandar sangue para o corpo todo. Acontece a sístole ventricular. O que é a sístole? Contração. O ventrículo contrai, o sangue arterial cheio de oxigênio é bombeado para todo o corpo. Aí, galera, pensa comigo. Sangue arterial foi bombeado para o corpo todo. Sangue arterial está carregando o quê? Oxigênio. Se o sangue arterial está carregando oxigênio, o corpo vai usar esse oxigênio, vai pegar esse oxigênio para ele. Se o corpo vai pegar esse oxigênio para ele, negado, o que vai acontecer aí com o sangue? O sangue que era arterial perdeu o oxigênio, ganhou gás carbônico. Ele vai virar de novo qual tipo de sangue? Volta para cá. Ele vira novamente sangue venoso. E esse processo acontece de novo, ó. Sangue venoso vem do corpo, entra no átrio direito. O átrio direito contrai. Entra no ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. O ventrículo direito contrai. Ventrículo direito contrai. Acontece a sístole. O sangue venoso chega, vai ser enviado lá no pulmão. O pulmão troca os gases, tira gás carbônico, você joga fora, pega oxigênio, você traz para dentro. O sangue que era venoso vira novamente arterial. Sangue arterial passa para o corpo, está cheio de oxigênio, vai retornar dos pulmões, de volta para o coração. A entrada de sangue é através dos átrios, então ele entra no átrio esquerdo. Ocorre a contração do átrio novamente. O átrio esquerdo contraiu, mandou sangue para o ventrículo esquerdo. Passou pela válvulazinha bicúspide lá, ó. Aí o ventrículo encheu de sangue, o ventrículo esquerdo é a bomba mais forte do corpo, vai enviar sangue para todo o corpo. E esse processo se repete continuamente em repouso entre 60 e 80 vezes por minuto. Em exercício físico, em atividade, pode chegar aí a mais de 200 batimentos por minuto. Ou seja, esse ciclo que a gente viu pode se repetir até 200 vezes no minuto. Quantas vezes ele se repete no ano, numa vida? Muita coisa, né? E é por isso que os livros de ciência carregam essa observação aí, ó, da diferenciação entre o que é pequena circulação, que vocês estão vendo lá, e o que é grande circulação, que vocês estão vendo aqui, tá? O que é a pequena circulação? É quando o sangue sai do coração e vai para os pulmões. Como os pulmões estão do lado do coração, é uma pequena circulação. O sangue venoso sai do coração, vai para os pulmões, pega o oxigênio, vira sangue arterial, volta para o coração. Aí vai acontecer a grande circulação. A grande circulação é quando o sangue arterial está dentro do coração, é bombeado para todo o corpo, distribui oxigênio e depois que distribui oxigênio, volta para o coração novamente para buscar oxigênio de novo, indo para os pulmões mais uma vez. Então a pequena circulação é chamada também circulação pulmonar, porque é a circulação de sangue só ali entre coração e pulmões na busca de oxigênio. E a grande circulação é também chamada circulação sistêmica, porque é a distribuição de oxigênio por todos os sistemas orgânicos do corpo. A contração do coração, a gente já viu lá, é a chamada sístole. Então, quando ocorre a sístole, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Ó a sístole do ventrículo lá. O ventrículo contraiu,
para mandar sangue para todo o corpo, no caso do lado esquerdo, e para os pulmões, no caso do lado direito. A diástole é quando o coração relaxa. Então toda contração, ela é seguida por um relaxamento. Qualquer músculo é assim, contrai, relaxa, contrai, relaxa. O coração do mesmo jeito, só que ele é involuntário, a gente não domina o batimento cardíaco. Então ele contrai, bombeia sangue, aí ele relaxa para receber sangue. Contrai, bombeia sangue, aí ele relaxa para receber sangue novamente. O relaxamento chama diástole. Mais um nome bacana aí para vocês aí. Quer ter dois filhos aí, dupla sertaneja? Sístole e diástole. Chama os meninos na rua. Sístole e diástole, vem pra dentro. É lindo. Brincadeiras à parte, galera, é isso aí. A gente terminou essa nossa segunda aula, tá? Sobre atividade física e o sistema cardiovascular. Nós já vimos na primeira aula a anatomia do sistema cardiovascular, uma relação básica dessa anatomia com a atividade física. Vimos agora a fisiologia, ou seja, como funciona o sistema cardiovascular, e na próxima aula a gente vai aprofundar a relação entre o sistema cardiovascular e a atividade física, beleza? Falou, galera, façam as atividades aí, mantenham-se ativos. Falou e valeu!